Primeira Comissão da Assembleia da República aprova pareceres sobre a revisão de leis ligadas a eleições autárquicas. Entrega das obras de reconstrução da EN4, adiadas de dezembro para abril de 2019. Nomes de cabeças de listas da Frelimo serão conhecidos até julho. Muito boa noite, bem-vindos à Hora do Jornal. Foram os destaques. Vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias. O Presidente da República manifestou hoje preocupação com o índice da malária no distrito de Namarroy. A inquietação foi apresentada num comício popular no segundo dia da visita à província da Zambésia. Ao segundo dia da visita à província da Zambésia, Filipe Nyusi esteve durante a manhã no distrito de Namarroy. O centro do distrito foi pequeno para acolher a população que de todos os cantos do distrito ocorreram para o encontro com o chefe de Estado. Em comício popular, a população fez chegar as suas preocupações através de uma mensagem. Construção de uma maternidade na sede do posto administrativo de Imbauane. Construção de um edifício de raiz para o funcionamento da escola secundária geral e um lar para estudantes. Alocação de tratores com alfaias agrícolas para aumentar as áreas da produção agrícola. A asfaltagem de estrada Mussaraua a Mulevala, sede, num troço de 38 quilômetros. Falta de uma agência bancária no distrito. Pequenas indústrias para o processamento de amendoim e castanha de caju. O chefe de Estado ouviu as preocupações e, mesmo antes da resposta, deixou ficar o que mais lhe preocupa neste distrito. Mas há uma coisa que me preocupa ainda em Namarroy. Enquanto estamos a aumentar a produção, estamos a melhorar a qualidade da nossa vida, a malária também está a aumentar, o que significa há muita coisa que temos que fazer para diminuir o crescimento da malária. O vosso hospital aqui registrou, no outro ano, 2016, 42 mil casos de malária, mas no ano passado, 2017, atingimos 49 mil. Nós temos que aumentar só a produção. A doença tem que reduzir, senão não existir. A malária em Namarroy está a matar. A malária em Namarroy faz com que muita gente não consiga produzir, porque ficam muitos dias doentes do que dias de trabalho. Os pais, as mães, devem se proteger, mas devem dar a prioridade também à proteção da nossa criança, para que ele possa também amanhã crescer e chegar a nós. Sobre as preocupações levantadas pela população, Filipe Nyusi deixou garantias de que em breve trecho haverá solução. Filipe Nyusi manifesta a vontade de ver encerrado o dossiê da desmilitarização da Renamo antes das eleições de outubro. Num encontro com a juventude da Zambésia, Nyusi disse que o processo dos assuntos militares já estaria fechado se não fosse a morte de Afonso Dhlakama. Durante cerca de uma hora, Filipe Nyusi esteve reunido com centenas de jovens em representação de todos os distritos da Zambésia. Num diálogo aberto, Nyusi voltou a abordar o processo das conversações com a Renamo para o restabelecimento da paz efetiva no país. Em jeito de atualização, Nyusi falou do estágio atual do processo. Agora esse momento de contextualização da nova gente, porque a discussão não se envolvia muita gente. Então temos que contextualizar e por vezes deparamos com situações de ainda não compreender qual era o figurino da discussão. E esperamos que isso seja ultrapassado, porque não podemos continuar muito tempo para nós estarmos sempre a falar e as pessoas com quem devo dialogar devem estar disponíveis em todos os momentos. Eu estou. Por isso, a ideia é isso mesmo, porque as duas coisas complementam-se. Não pode avançar a descentralização só, porque o objetivo dos moçambicanos não é só governar província, cada um governar distrito, ou governar autarquia. O objetivo central é vivermos em paz, ou não é? É uma paz efetiva.
Então não poderemos continuar com pessoas com armas, isso, a descentralização não fará sentido nenhum. E assegurou que não fosse a morte de Afonso Dhlakama, o processo já estava encerrado. O contato estava a estabelecer com o Sr. Dhlakama, estava muito avançado. E penso que no dia que visitei, que tive encontro com ele na Majiwa, em Gorongosa, mas máximo era, até esse fim de mês nós teríamos fechado o assunto, porque o que faltava era uma coisa que depois esclarecemos, só que depois, quando esperava a resposta dele, ele não viveu. O aumento da produção e produtividade, a manutenção da paz e estabilidade, a vigilância para o combate ao crime são as principais palavras de ordem que Filipe Nhosse vai deixando nos encontros com a população. Seguido os ecos da reunião da Comissão Política do MDM, que anunciou no fim da tarde de hoje os nomes dos membros que serão cabeças de lista nos 52 dos 53 municípios do país nas eleições autárquicas de outubro próximo, com exceção da cidade de Maputo. A Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique anunciou, no fim da tarde desta terça-feira, os nomes dos seus membros que irão encabeçar as listas para as eleições municipais de outubro próximo. O anúncio foi feito no final da segunda sessão ordinária da Comissão Política na cidade da Beira. David Simão, por sinal presidente deste partido, é o cabeça de lista. Em Climane, Manuel de Araújo é o eleito. No município de Grue, o atual presidente, Orlando Janeiro, é igualmente cabeça de lista. Em Lixinga, que é a capital provincial do Niassa, temos o companheiro Yassine Abilo. Em Cabo Delgado temos Antônio Macanigi, em Pemba. E na província de Nampula, na cidade de Nampula, temos o companheiro Fernando Bismarck. Na província da Zambésia, temos, para renovar o mandato, o nosso companheiro Manuel de Araújo. Na província de Tete, foi eleito também por unanimidade e aclamação o companheiro Ricardo Tomás, para também, mais uma vez, liderar o MDM no processo eleitoral. Em Manica, também foi renovada a confiança ao companheiro João Ferrão, que foi candidato nas eleições passadas. Na província de Inhambane, temos na cidade de Inhambane o companheiro Fernando Amelianhaca, que também foi confiado mais uma vez pelos eleitores da cidade de Inhambane. Na província de Gaza, temos a companheira, na cidade de Xaixai, a companheira Judite Sitoi, que foi também candidata, e a população, os municípios de Xaixai renovaram para que ela continuasse. Na cidade da Matola, que é a província de Maputo, temos o companheiro Silvério Runguane, que é o mais conhecido por Runguane, sim, que também os munícipes, portanto, renovaram a confiança nele para estar à frente do processo eleitoral. O município de Maputo continua sem cabeça de lista. Fomos escolhidos de surpresa há bem pouco tempo, quando a brigada da cidade de Maputo foi fazer trabalho como noutras cidades municipais do país, e encontraram a situação que encontrou, em que o companheiro Venâncio Mondlane já se mostrava indisponível, dava o dito pelo não dito, daquilo que ele tinha aceito, e a brigada ficou, portanto, nessa situação de não saber como iria, a quem naquele momento, porque é uma decisão que não se toma de hoje para hoje, e trouxe o relatório à Comissão Política Nacional. Então a Comissão Política está a estudar o caso e vai estudar. O que eu posso garantir é que teremos cabeça de lista na cidade de Maputo, mas é uma decisão que precisa de análise profunda ao nível da Comissão Política Nacional. A Comissão Política do MDM garantiu no final da sua segunda sessão ordinária que não há crise no seio daquela formação política, dado ao recente posicionamento do deputado Venâncio Mondlane, quando foi indicado como cabeça de lista em Maputo, e a renúncia de António Frangules deste partido. Para
o MDM, Venâncio Mondlane e Antônio Frangulos, membros séniores deste partido, o posicionamento dos mesmos tem a ver com o fato de não terem alcançado os cargos de topo de chefia. De acordo com Luís Boavida, porta-voz da segunda sessão da Comissão Política, Mondlane e Frangulos ascenderam a altos cargos do MDM em tempo recorde. Por essa consideração, esse respeito, essa valorização que tiveram, acho que acharam que no MDM já não há mais ninguém, eles eram o topo dos topos e que saindo o MDM fica prejudicado. Portanto, é uma pena que isso aconteça assim. Nós respeitamos a posição dele, logo no início respeitamos a posição dele, mas que nos oficialize para nós continuarmos com os procedimentos para termos um partido, um cabeça de lista. O companheiro Frangulos também ainda não formalizou a tal saída e desejamos sucessos lá para onde vão, onde acham que vão ter a possibilidade de lá conseguirem todos os cargos que eles quiserem lá onde eles forem. Porque a guerra toda surge quando no Congresso, em Nampula, não correspondeu às suas expectativas. Queriam ser membros da Comissão Política, outros queriam ser secretário-geral do partido. Portanto, havia uma expectativa que, por essa maneira do partido levar em tão pouco tempo para os níveis altos patamares do partido, achavam que, quando chegassem ao Congresso, sim senhor, o secretário-geral, que seria entre o grupo que se achava com maior capacidade, com maior projeção, se esquecendo-se que essa projeção foi feita pelo partido MDM. Portanto, mas estamos prontos, estamos a trabalhar e vamos concorrer, e a nossa missão, o nosso objetivo é vencer as eleições municipais na maior parte dos municípios da República de Moçambique, porque os moçambicanos não têm dúvida sobre a capacidade de governação dos candidatos eleitos por parte do MDM. A STV está na posse de uma informação que dá conta que o cabeça de lista da cidade de Teto, o deputado Ricardo Tomás, terá submetido a sua carta de renúncia como membro deste partido nesta segunda-feira. Eu não tenho essa informação, portanto, alguém me ligou para ver redes sociais. Eu não trabalho com base em redes sociais. Se nós trabalharmos com base em redes sociais, estaremos todos os dias a corrigir as coisas. Não temos trabalho. Quando tivermos essa informação oficial, nós trabalharemos no assunto. O MDM nega que haja crise no seu seio. Portanto, nós não giramos à volta dos membros, nós giramos à volta do partido. E o partido tem seus princípios, tem seus membros, que são milhares em cada um dos municípios. Portanto, a saída de quero corrigir, não há crise no MDM. Olhamos para outras notícias do país. Já há condições para o reinício das obras de construção do nó de Tchumene. A garantia foi dada pela TRAC, concessionária da Estrada Nacional número 4, vulgo Maputo-Witbank. Tem 80 centímetros de altura. Mais um entendimento que visa retomar as obras de construção do nó de Tchumene. O mesmo foi anunciado esta terça-feira, depois de algum tempo e clima de discordância entre a direção da TRAC, a Administração Nacional de Estradas e da Maputo Sul, que resultou na suspensão das obras de construção do nó de Tchumene, ponto de interseção entre a N4 e a Estrada Circular de Maputo. As partes anunciaram que já se entenderam e, por via disso, a qualquer momento, máquinas e homens vão começar a operar. Porém, não se sabe o dia nem o mês. O ponte vai atravessar a N4, já está toda ela aprovada. Entendo eu que a Maputo Sul quer ter todas as aprovações para que o trabalho possa fluir de uma única vez, do que construir, depois paralisar, depois voltar a construir. Mas do vosso lado o entendimento técnico já está... Sim, não é o entendimento técnico, quem tem que fazer é o engenheiro independente. E tivemos um período que não tínhamos engenheiro independente, que a autoridade implementadora ainda não tinha aprovado a proposta de engenheiro independente, já está aprovado e ele está neste momento a trabalhar de modo a dar essa aval para Maputo Sul prosseguir com a ponte. A qualquer momento também poderemos ver retomadas as obras do nó de Tchumene. Há uma pequena particularidade, mas é ínfima mesmo, que tem a ver só com uma nota que deve ser enviada a Maputo Sul. As obras de construção do nó de Tchumene foram paralisadas no início de 2017. Entretanto, estas obras de reabilitação da N4 já não vão terminar em dezembro, como estava inicialmente previsto, mas em abril do próximo ano. O anúncio foi feito esta terça-feira pela TRAC, gestora da via.
O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, efetuou esta terça-feira uma visita à EN4, que começou da portagem de Maputo e terminou na zona da Báscula, para se inteirar do curso das obras de reconstrução da via, concretamente nas secções 19 e 20. Foi nesta ocasião que se anunciou que o empreiteiro já não vai concluir as obras de reconstrução em dezembro próximo, mas sim em abril de 2019. Houve alguns acontecimentos imprevistos que estão para além do controle do empreiteiro. Então, o empreiteiro já pediu uma extensão do tempo para finais de março ou princípios de abril de 2019. A reabilitação inclui ainda a ampliação e cobertura das paragens, bem como a iluminação entre a zona do Hospital José Macamo e a antiga Cearis. E agora decidiu-se que as paragens tinham que ser maiores, que pudessem albergar no mínimo 3 autocarros grandes, razão pela qual ela se estende até ao outro lado. E também trouxemos uma inovação em que essas paragens vão ter que ser paragens cobertas, porque as paragens que nós tínhamos anteriormente não estavam cobertas. Além do alargamento da estrada, vamos ter o separador central. No início desta secção já começamos com o processo de reposição da iluminação e sou de crer que dentro de 2-3 meses a estrada estará iluminada de novo. João Machatini mostrou-se preocupado com os recorrentes atropelamentos na EN4, pelo que questionou. A que se deve a frequentes atropelamentos? Bem, existe aquela tendência dos jovens em especial, acharem que eles podem ser mais rápidos que a viatura, não querem ouvir aquilo que são recomendações que são dadas ao público. Temos aqui a passagem aérea, a pessoa tem que fazer passagens aéreas. Sempre há um e o outro que tem tendência de achar que eu posso correr para o outro lado porque é mais fácil. Não há possibilidade de, ao longo daquelas zonas, porque são pontos onde há maior aglomerado, pormos ali uma vedação? Bem, eu sei que no projeto, projeto havia uma vedação que está prevista para estarem ao longo das paragens, porque são os locais onde temos esses aglomerados. Sim. Durante a visita foram flagrados alguns automobilistas que recorrem a vias alternativas na tentativa de evitar a báscula. Foi muito triste assistir que os automobilistas que transportam inertes procuram sempre esquivar-se, portanto, aqui da báscula. O ministro terminou a visita desafiando a ATRAC a desenvolver esforços de garantir segurança e a apostar mais em ações de socorro no caso de acidentes ao longo da estrada. Em Inhambane, 2 estâncias turísticas foram reduzidas a cinzas na Praia da Barra depois de um incêndio de grandes proporções. Curto-circuito é apontado como uma causa da tragédia, mas não houve vítimas humanas. São no total 13 casas deste tipo, feitas de material misto, o correspondente a 52 quartos, que na manhã desta terça-feira foram consumidas pelas chamas na Praia da Barra, município de Inhambane, devido ao incêndio provavelmente causado por um curto-circuito. Comecei a ver o fumo lá em cima, daquela casinha que ainda tinha congelador, mais outros objetos que tinha ligado na energia. Então comecei a devorar. Com a ventania que estava a soprar muito, não consegui recuperar nada. Na tentativa de evitar perder tudo, os funcionários retiraram apenas estes bens nesta residência que, por sinal, escapou do incêndio. Casas recentes, ainda nova, imobiliário novo dentro das casas. Isso que está aqui é desta casa que não queimou. Estávamos a tirar as coisas que senão vai queimar esta casa aqui. 2 horas depois, o Corpo de Salvação Pública fez ao local, mas não foi possível debelar as chamas devido ao difícil acesso e à incapacidade da viatura de combate ao incêndio. As condições que havia de acesso não permitiram para com que o caminhão entrasse até ao local do incêndio, devido à falta de atração no caminhão de combate ao incêndio. Neste caso, o caminhão teve que ficar na estrada nacional e entramos cá usando os baldes e as mangueiras caseiras para debelar o incêndio. A equipa da Direção Provincial da Cultura e Turismo também acorreu ao local e compromete-se a dar o apoio necessário para a reconstrução. Nada mais a fazer, senão que dar força e esperanças para que muito brevemente retome. Sabemos que é difícil, mas nós estamos com eles. Vamos dar todo o carinho, toda a atenção, naturalmente todo o apoio daquilo que for possível da nossa parte. Informações de nosso poder indicam ser a segunda vez que a Praia da Barra é assolada por este acidente e as casas ora consumidas pelas chamas resultam da reconstrução após o ciclone Idineu de 2017. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique diz estar preocupada com a lentidão
na redução das taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais. A CTA defende que as taxas de juros dos bancos comerciais deveriam reduzir na mesma velocidade que a taxa de juros de política monetária. O Banco de Moçambique iniciou em abril de 2017 com a redução na taxa de política monetária. De abril a junho deste ano, calcula-se que o Banco Central tenha reduzido a sua principal taxa em 600 pontos base. O setor privado considera que durante este período a banca comercial não acompanhou este movimento. Há uma reação muito positiva do lado do Banco Central, mas depois há uma reação mais lenta dos bancos comerciais e portanto, isto para a CTA, obviamente, que é preocupante e vamos continuar a interagir com a Associação Moçambicana de Bancos, de modo que, portanto, que o desaperto do cinto que os bancos têm também representa o desaperto do cinto que as empresas e os cidadãos sintam em relação aos seus créditos. O setor privado fez este pronunciamento no encontro que manteve com o Banco Central para explicação das medidas tomadas segunda-feira pelo Comitê de Política Monetária. O Banco de Moçambique diz estar a trabalhar com a Associação Moçambicana de Bancos para melhorar a transparência na fixação dos juros. Que estamos a trabalhar com os bancos para, primeiro, trazer mais transparência no processo de fixação das taxas de juros. O cliente bancário, quando for a um banco, tem que ser capaz de perceber que eu vou pagar 25, vou pagar 20. Se quiser, ele querendo, pode ter a explicação detalhada sobre o processo de construção dessa taxa de juros. Estamos a trabalhar nesse domínio, mas também estamos a trabalhar no domínio de criar uma situação em que a transmissão das decisões do Comitê de Política Monetária, a transmissão daquilo que é o andamento da política monetária seja muito mais rápido naquilo que o cliente final encontra quando vai ter com a sua banca. A CTA felicita o Banco de Moçambique pelas ações que tem tomado para melhorar a política monetária, mas critica o governo por não ter uma política econômica que estimule a economia. O estímulo econômico é realmente muito lento e realmente nós sentimos que há poucas medidas de política econômica que têm estimulado e têm revitalizado a economia. O Banco Central faz o seu papel. Também esperamos que o mesmo aconteça com os Ministérios Económicos, o Ministério de Economia e Finanças, o Ministério de Indústria e Comércio. Este foi o segundo encontro entre as duas instituições e espera-se que o mesmo seja replicado pelas capitais provinciais. A Agência Francesa de Desenvolvimento vai desembolsar 5 milhões de euros para a reabilitação e modernização dos centros de formação da EDM. A informação foi avançada esta terça-feira durante o lançamento do projeto. Trata-se de um donativo concedido ao governo moçambicano pela República Francesa com o objetivo de reforçar as condições de formação dos quadros de eletricidade de Moçambique. Segundo a administradora do Pelouro, do Pessoal e Serviços Corporativos da EDM, esta formação vai reduzir os custos que a EDM tinha para a formação e reciclagem dos seus funcionários. Este projeto vai permitir a redução dos custos de formação através da oferta de cursos vocacionais in-house, na melhoria da qualidade dos cursos, através da introdução de novos e modernos laboratórios e métodos pedagógicos. Já a representante regional da Agência Francesa de Desenvolvimento disse que o financiamento a este projeto vem reforçar os laços de cooperação que aquela instituição tem com a EDM. Este projeto se inscreve na longa e histórica parceria com mais de 15 anos entre AED e EDM. Com 2 projetos em curso, projeto de reabilitação da barragem hidroelétrica de Mavuzi-Chicamba e projeto EDAP de eletrificação periurbana nas cidades de Maputo, Matola e Pemba. O projeto, com a duração de 4 anos, poderá abranger os centros de reabilitação de Maputo e Chimoio.
A Universidade Pedagógica inaugurou esta terça-feira o espaço Paulo Guedes, como forma de reconhecer o grande contributo do professor catedrático no desenvolvimento da área de ensino no país. Livros e vários são da autoria do professor Paulo Guedes, quem contribuiu para o desenvolvimento da etnomatemática e do ensino superior em Moçambique. Por essa razão, a Universidade Pedagógica decidiu inaugurar esta terça-feira um espaço em sua memória na sede em Maputo. Ao som da timbila de Xenu Agune, a UP enalteceu a obra de uma figura que deu muito de si para o progresso do seu país por via do conhecimento. E Moçambique soube reconhecer-lhe em vida com a medalha de Bagamoio, atribuída pela Assembleia da República em 1989 e com Prémio Excelência no Ensino Superior em 2012. 4 anos depois de Guedes perder a vida, a UP rende-lhe homenagem, esperando que mais homens como o professor surjam naquela universidade na qual lecionou. As minhas primeiras palavras são realmente de confirmar um estado de emoção que acredito toca a cada um de nós que conheceu o professor Paulo, com ele conviveu e com ele pôde aprender. Aos estudantes que cá estão, para que não deixem de ser ou melhor ou igual ao Paulo Guedes. Esperamos receber notícias sobre a matemática depois de muita pesquisa e de muito trabalho do Paulo. Aqui tem o material que podem tirar proveito e esperamos muitos Paulo Guedes. Paulo Guedes nasceu em 1952, no Reino dos Países Baixos. Nos anos 70, adquiriu a cidadania moçambicana. Durante 27 anos, foi presidente da Comissão Internacional para a História de Matemática em África. Deixa várias obras e um empólio hoje entregue pela sua viúva à UP. Vamos observar uma curta pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Esperamos por si. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e olhamos para essa manifestação em Matlemel, onde mais de 50 pessoas foram detidas ontem por colocar barricadas na estrada circular de Maputo, na zona de Matlemel. Os populares afirmam que o Conselho Municipal diz que apenas vai dar terrenos sem nenhumas infraestruturas e isso não foi o inicialmente acordado. Sofremos bem mesmo, mas a nossa sofremos. É choro de uma das mais de 50 pessoas que tiveram de passar a noite nas celas da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Matola. Tudo começa quando os residentes de Matlemel decidiram no domingo colocar barricadas na estrada circular de Maputo para exigir esclarecimentos sobre o processo de reassentamento dos residentes que serão abrangidos pelo futuro aterro de Matlemel. Segundo eles, a edilidade da Matola diz que não vai mais construir casas para eles como inicialmente combinado e apenas vai atribuir novos terrenos. Decidimos que temos que fazer uma coisa, pelo menos para poderem chamar a atenção, né? Foram para lá bloquear a estrada, pegaram os que foram pegos, foram detidos lá. Com a detenção de 3 cidadãos no domingo, na segunda-feira, mais de 50 pessoas foram visitar os seus companheiros nas celas. Ao chegar à esquadra, foram recolhidos todos para trás das grades. Quando chegamos à estrada, não fizemos nenhuma confusão. Sentámo-nos numa sombra. Nisto, apareceram membros da unidade de intervenção rápida, de frente e de trás, armados. Então o comandante levantou-se. Nós tínhamos dísticos. Aí, os que tinham estes dísticos foram os primeiros
e seguimos todos nós. Os cidadãos dizem que foram na noite de segunda para terça-feira torturados. Quando aqueles homens entraram ali, o comandante trazia a pistola na mão e outra mão trazia uma faca. E os homens da FIRI já em cima de mim ali começaram a dar pontapé, cair, levantei ali, para levantar para o chão. Então viram mais 2 homens ali, então outro deu pontapés, então aquelas roladas pareceu ia cair, então outro vem dar chamboco daqui, outro me deu chamboco daqui, que então perdeu o controle e os homens me carregaram, então me meteram ali no carro à força, começaram a potapear ali, me pisar. O Tribunal Judicial a nível da cidade de Matola fez julgamento do caso na manhã desta terça-feira, onde deliberou a libertação dos manifestantes, mas estes devem pagar 449 meticais cada, qualquer coisa como um total de cerca de 23 mil meticais. A Polícia da República de Moçambique confirma a detenção, mas diz que a ação visava exclusivamente restabelecer a ordem e segurança públicas. Para a polícia, os manifestantes estavam numa ação criminosa. A polícia exigiu que os insurgentes, os manifestantes, sentassem com o comandante e conversassem. Não acataram essa ordem, empunhavam instrumentos contundentes, paus, pedras e inclusive alguns panfletos com alguns dizeres não abonatórios. Quando a polícia percebeu que as pessoas não queriam acatar a ordem e inclusive tentavam contra a integridade física dos próprios polícias, bem como da instalação da esquadra, foi tomada a decisão de recolher a todos e assegurar-se que fossem entregues ao tribunal pelo crime que estavam a cometer. Olhamos para outras notícias do país. O partido maioritário na Assembleia Municipal é quem poderá indicar o substituto do edil de um município em caso de morte ou algum impedimento do presidente inicialmente eleito. Este é o posicionamento defendido pela primeira comissão do Parlamento, que aprovou hoje pareceres sobre a revisão de leis ligadas às eleições autárquicas. De acordo com a primeira comissão do Parlamento, a substituição de um edil em caso de impedimento vai obedecer à sequência dos nomes apresentados pelo partido maioritário na Assembleia Municipal, o que extingue as eleições intercalares. O partido político, o grupo de partidos políticos, numa coligação, ou grupo de cidadãos, quando concorrem, apresentam uma lista que tem um cabeça de lista e uma sequência de candidatos da mesma lista. Então, quando esta lista tem maioria dos votos, então o seu cabeça de lista é proclamado presidente da autarquia. Quando este presidente da autarquia entra numa situação de impedimento, a sua sucessão será na sequência de quem é o segundo posicionado na mesma lista de eleição, ou seja, do mesmo partido que teve a maioria dos votos nas eleições. Por outro lado, defende a comissão dirigida por Edson Macuacua, os cabeças de lista apresentados pelos partidos, coligações ou grupos de cidadãos devem ter a sua residência no município para o qual pretendem concorrer. O presidente da primeira comissão justifica o posicionamento. É uma questão até de coerência em relação ao próprio princípio adotado e sobretudo ao próprio modelo adotado, que no fundo clarifica, tipifica que uma autarquia é um poder local, é um poder entre vizinhos e que por isso deve ser exercido mesmo pela comunidade local na prossecução dos interesses específicos da comunidade local. Estes posicionamentos foram apresentados esta terça-feira durante a reunião da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade do Parlamento, que aprovou os pareceres sobre as propostas de revisão da lei que estabelece o quadro jurídico para a implementação das autarquias locais e de alteração da lei que estabelece o quadro jurídico para a eleição do presidente do município e dos membros
da Assembleia Municipal. A Frelimo prevê divulgar até finais da primeira quinzena de julho os nomes dos candidatos a membros das Assembleias Municipais e cabeças de listas para as eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 10 de outubro. A garantia foi dada esta terça-feira por Margarida Talapa, membro da Comissão Política e chefe da Brigada Central afeta a cidade de Maputo, numa conferência de imprensa que tinha como objetivo anunciar a apresentação e divulgação aos quadros do partido na capital do país da diretiva que vai dirigir o processo eleitoral que se avizinha. Depois de fazermos seminário ao nível da cidade, amanhã vamos a todos os distritos, amanhã e os outros dias consequentes vamos em todos os distritos com o objetivo de fazermos a divulgação da diretiva que vai naturalmente dirigir todo o processo das eleições internas. Questionada sobre os possíveis candidatos a membros das Assembleias Municipais e cabeças de listas, Talapa disse que os nomes serão tornados públicos até o dia 10 de julho. Neste momento apenas viemos fazer a apresentação e divulgação da diretiva. Depois disso, os próprios camaradas da cidade vão desencadear um processo de seleção dos candidatos. Então, daqui a 2 semanas, segundo o calendário eleitoral, voltaremos para fazer a eleição dos candidatos. Margarida Talapa disse ainda que o partido quer candidatos credíveis, de consenso e que inspiram confiança e que a Frelimo está confiante na vitória. Renamo diz que quer arrancar a maioria das autarquias em todo o território nacional nas próximas eleições de outubro. A determinação foi feita esta terça-feira após a inscrição na Comissão Nacional de Eleições. A Renamo manifestou na manhã desta terça-feira a intenção de participar das eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 10 de outubro, através da sua inscrição na Comissão Nacional de Eleições. A Perdiz diz estar confiante na vitória nestas quintas eleições municipais, de modo a honrar o bom nome do seu líder. A melhor forma de chorar o nosso presidente será trabalhar para cumprir a sua palavra, como sempre dizia. Temos que arrancar muitos municípios, limpar todos os municípios e é isso que nós vamos fazer. Pode não ser todos, mas a maioria dos municípios nós comprometemos a limpá-los. Questionado em relação às cabeças de listas e se Venâncio Molano seria o cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, como se tem especulado, o delegado de candidatura disse que em momento próprio o partido vai apresentar os candidatos. Nós somos um partido organizado. Temos órgãos que tomam as devidas deliberações e esses órgãos ainda não se reuniram para tomar essa decisão. Daí que mostra-se prematuro afirmar se será ou não o Venâncio Molano. Lembre-se que este é o terceiro partido político a se inscrever desde que o processo de inscrições iniciou e as candidaturas iniciam no próximo dia 5 até o dia 27 de julho. A Assembleia Provincial da Zambésia debate-se com problemas financeiros para a realização das atividades do órgão, com destaque para reuniões de mesa. O presidente Betinho João diz que o fato está a comprometer trabalhos importantes. A única coisa que nós temos neste preciso momento... Não é a primeira vez que o presidente da Assembleia Provincial da Zambésia vem ao público reclamar a falta de fundos para tornar possível trabalhos deste órgão deliberativo. Desde abril para cá, tivemos apenas o primeiro desembolso que custeou ajuda de custo para a sessão que se realizou nos princípios de abril. E de lá para cá, a Assembleia, o órgão, parou. Tivemos até a terceira reunião de mesa em março. Então estamos a falar de abril e maio, até esta data de hoje de junho, não temos trabalhos na Assembleia. Simplesmente só estamos parados, estamos sentados, vamos ao serviço, vamos à Assembleia, entramos, saímos e se não há jornal para ler, saímos. O diretor provincial da Economia e Finanças da Zambésia já reagiu à inquietação da Assembleia Provincial. Nós estamos a canalizar normalmente o orçamento previsto para a Assembleia Provincial todo este ano. Era aquilo que é o suplemento
que é para pagar os membros da Assembleia Provincial, nós estamos a canalizar normalmente estes recursos para poder pagar os seus suplementos. O pedido que nos foi dado é que querem realizar a reunião da mesa na Magaja da Coxa. Portanto, querem sair daqui da cidade de Quelimane e irem se reunir na Magaja da Coxa e precisam da ajuda do CUS. Essa reunião também pode ocorrer a meio da cidade de Quelimane, se calhar sem envolver muitos CUS. Mas, infelizmente, recebemos fato desta situação e estamos a trabalhar para ver, na medida possível, o que pode se libertar. O diretor provincial da Economia e Finanças adverte aos membros da Assembleia Provincial da Zambésia a compreenderem a atual situação financeira do país. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, reagiu ao terror que se vive em Cabo Delgado. Bissopo encoraja o governo a travar a onda de assassinatos de moçambicanos por supostos terroristas naquela província do norte do país. O secretário-geral da Renamo diz que tem acompanhado com preocupação a onda de matança na província nortenha de Cabo Delgado. Manuel Bissopo encoraja o governo a travar aquela situação. São assuntos que não ajudam a nossa nação, não credibilizam a confiança do nosso país. É uma situação desagradável para nós todos, em que o governo tem que se dedicar para além de combater, também encontrar formas de descobrir as motivações deste problema, porque este problema tem que ser cortado de raiz. Para este político, numa altura em que aquela província registra investimentos no campo dos recursos naturais, a instabilidade pode retrair investidores. Nós sabemos que na província de Cabo Delgado há um grande potencial de recursos minerais e é preocupação porque gostaríamos que esse potencial, de uma forma efetiva, se transformasse em riquezas que beneficiem a maior parte da população moçambicana, mas com aquele tipo de problema não vai nos ajudar. Por isso que é urgente que o governo encontre uma alternativa de cortar de raiz o problema para que Moçambique continue para frente. Refira-se que mais de 3 dezenas de moçambicanos foram mortos pelos supostos terroristas em Cabo Delgado. Observamos mais uma curta pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo. Poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 13 graus. A previsão de 26 de máxima para Xai-Xai, 15 de mínima. Para Inhambane, espera-se uma máxima de 28 graus, mínima de 17. Beira, com a previsão de 27 de máxima, 18 de mínima. 26 de máxima para Chimoio, 12 de mínima. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 32 graus Celsius, mínima de 17. 30 de máxima para Quelimane, 18 de mínima. Para Nampula, a previsão de 28 de máxima, 17 de mínima. Lixinga, provavelmente a cidade mais fresca para o dia da manhã. Máxima esperada de 22 graus Celsius, mínima de 12 graus. Para Pemba, previsão de 29 de máxima, 18 de mínima. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite e agora para olhar para o estádio da Machava, que completa 50 anos. Um estádio que é mais que um local de prática desportiva. O primeiro a existir em Moçambique e onde se proclamou a independência nacional. O estádio da Machava faz este mês 50 anos de existência e para marcar a data estão previstas várias atividades desportivas e culturais. A 30 de junho de 1968 era inaugurado o primeiro estádio construído em Moçambique, materializando assim o sonho dos trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Moçambique, empresa pública, dona do Clube Ferroviário de Maputo. Um dos primeiros dirigentes do Ferroviário de Maputo, pós-independência, lembra o que motivou a escolha deste terreno. A linha férrea do Limpopo, inicialmente da África do Sul, depois estendeu-se para o Zimbábue, na altura Rodésia, passava aqui perto, tanto mais que se estendeu o ramal da linha férrea para aqui para o estádio. Essa razão da disponibilidade do espaço
associado ao facto de que grande parte do material vinha por via ferroviária para a construção, foi decisório para que a implantação do estádio fosse aqui. Numa cerimónia com a presença de altos representantes do Estado português, cerca de 90 mil pessoas, vindas de todos os pontos de Moçambique, lotaram o então Estádio Salazar. Naquele tempo, Vítor Pinho tinha 17 anos de idade e era atleta do Ferroviário. O estádio estava completamente cheio, eu nunca vi este estádio tão cheio como dessas vezes, até na pista aqui de ciclismo estavam pessoas, porque este estádio tem capacidade para 38 mil, 39 mil pessoas, mas mais 20 mil aqui na pista de ciclismo, e estava completamente esgotado. O local de grandes emoções desportivas foi o mesmo que acolheu a cerimónia da proclamação da Independência Nacional, a 25 de junho de 1975. 50 anos depois, o Estádio da Machava será palco de eventos desportivos e culturais nos dias 29 e 30 de junho, tal como deu a conhecer a direção do Clube Ferroviário de Maputo. Sábado iremos iniciar com uma corrida de 10 km de atletismo, que será do Parque dos Poetas na cidade da Matol até aqui no Estádio da Machava, onde por volta das 7h30 também teremos o início da Feira de Saúde aqui no Estádio da Machava, Feira de Saúde, Feira Gastronómica, e um pouco mais tarde também serão os programas, os jogos de futebol, algumas corridas de fundo e meio fundo dentro do Estado da Machava. Para rentabilizar a área de 31 hectares, o Clube Ferroviário fez uma parceria para a construção de um centro comercial na parte frontal do Estádio da Machava. Um conjunto de aproximadamente 30 lojas, e que inclui restaurantes e lojas diversas e, naturalmente, as lojas âncora que definem um centro comercial. Para coroar as festividades dos 50 anos do Estádio da Machava, o Ferroviário de Maputo vai defrontar o Jomo Cosmos da África do Sul na tarde do dia 30 de junho. Seguido o ciclo de cinema coreano decorre em Maputo. Este ciclo, um evento que é promovido pela Embaixada da Coreia com o objetivo de comemorar os 25 anos de relações diplomáticas entre Moçambique e aquele país asiático. A bofetada não é real corresponde a uma das passagens do filme Run Off, exibido esta segunda-feira em Maputo. Este filme inaugurou o ciclo de cinema coreano a decorrer até o dia 22 de junho corrente. Na verdade, esta foi a maneira encontrada pela Coreia para celebrar os 25 anos de relações diplomáticas com Moçambique. A inaugurar a sessão do ciclo de cinema esteve o embaixador da Coreia, quem recuou no tempo para recordar quando as relações diplomáticas entre os dois países iniciaram. A República da Coreia e Moçambique vem trocando cooperação em vários setores, nomeadamente política, economia e cooperação ao desenvolvimento, desde o início das relações diplomáticas em 11 de agosto de 1993. Sobre os 25 anos de cooperação entre Moçambique e Coreia, celebrados com cinema, o Ministério da Cultura e Turismo entende que aquele país asiático ajudou a edificar a nação moçambicana. A Coreia esteve presente nos primeiros momentos da construção da pátria e da nação moçambicana. Ao longo deste tempo, aprendemos com a Coreia o quão o desenvolvimento é sustentável quando ele é assente na cultura. E são essas lições que trazemos da Coreia e que queremos aprofundar continuamente. E sabemos que a Coreia, em pouco tempo, coisa de menos de 50 anos, fez um percurso de crescimento e de evolução muito forte. É hoje líder mundial na indústria automóvel, na indústria da tecnologia, e acreditamos que esta nossa parceria pode vir a dar frutos. Portanto, ligar a cultura aos povos é parte da sua identidade, porque nós somos aquilo que a nossa cultura é. O atual ciclo de exibição de filmes coreanos
realiza-se no Metro Cinema, em Maputo. Pautada a informação no Jornal da Noite. Despeço-me. Marco novo encontro para o Jornal da Noite amanhã pontualmente às 19h55. As notícias estão em permanência no canal STV Notícias. É para lá que vou agora. Até já.